Louvado seja o Senhor, irmãos. Não temos muito tempo. O tempo é escasso para a quantidade de coisas que Deus quer nos revelar. Então precisamos estar remindo o tempo, estar atentos, não se distrair, estar em espírito de oração para que o Senhor possa fluir e também as sementes que foram semeadas caiam no solo adequado para que elas possam prosperar em nós. Louvado seja o Senhor por essa conferência em Mossoró. É uma oportunidade muito grande, primeiro, de Deus falar aquilo que está no seu coração, o seu falar nos lavar, nos enriquecer, nos atualizar e nos colocar todos nós na mesma linha em toda a terra, essa linha da vida. E por outro lado, há uma produção do entremesclar entre nós. Muitas igrejas estão aqui, muitos irmãos de muitos lugares, e dessa maneira Deus, por meio do entremesclar, pode obter a realidade do corpo de Cristo. Aleluia pelo entremesclar. Aleluia por essa conferência. Ontem ouvimos uma mensagem muito rica sobre a questão do governo de Deus. Nós precisamos ter uma visão clara do que significa esse governo de Deus dentro da economia de Deus. Hoje nós vamos falar uma palavra assim muito deliciosa e temos uma expectativa muito grande por essa palavra, graça. Aleluia, graça. E vamos ver graça nas epístolas de Pedro. Eu gostaria de ler o Evangelho de João. Logo no início de João, nos fala que no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava longe de nós. Mas no versículo 14 nos diz que essa palavra se fez carne, se tornou carne, visível, palpável e desfrutada. Aleluia! Agora nós podemos ver a palavra. Todos nós sabemos que Deus é invisível e ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus, Ele quer uma incorporação e uma expressão. Então, em Cristo, Deus foi expresso. Quem não conhecia Deus, quem jamais viu a Deus, agora está vendo Deus na carne. Jesus é o próprio Deus manifestando Deus ao homem. Contudo, esse homem, Deus, tanto Deus quanto homem, embora fosse tocado, embora fosse visto e ouvido e sentido, esse Deus não podia se dispensar para dentro do homem. Então, a intenção de Deus não era apenas estar entre os homens. A intenção de Deus era passar por um longo processo a fim de poder entrar no homem. Então, Deus criou o homem de uma maneira tão maravilhosa e colocou no homem algo chamado espírito, o espírito humano. E por causa da queda, esse espírito que contata Deus, que desfruta Deus, que contém Deus, esse espírito foi amortecido. As funções do espírito quase que totalmente foram anuladas. E há um vazio dentro do homem. Por isso que a religião não pode satisfazer o homem. As obras não podem satisfazer o homem. O fazer, o operar, não pode satisfazer o homem. A única coisa que pode satisfazer o homem é o próprio Deus. Esse Deus entrando no homem, esse homem sendo tudo para o homem. E isso chama-se graça. Graça é Deus vindo. Graça é Deus operando. Graça é Deus fazendo. Graça é Deus suprindo. Irmãos, nessa manhã todos nós recebemos graça. A graça é o Deus triuno em Cristo, processado e consumado como Espírito que dá vida, habitando e vivendo em nós, nos suprindo todas as suas riquezas. Amém? Então aqui no capítulo 1, mais para frente, no versículo 17, fala assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, a graça veio. Aleluia pela graça! Nessa manhã nós somos os agraciados, porque a graça veio em Jesus. Mas nós devemos todos fazermos uma pergunta. Afinal de contas, o que é graça? Como eu posso receber graça?
como eu posso ganhar graça? Não é uma pergunta interessante? Eu quero graça, mas onde está essa graça? E como conseguir essa graça? E o que significa essa graça? Então, nessa manhã, eu creio que muitas dessas perguntas, elas devem ser respondidas para nós. Vocês imaginam que essa mensagem parece uma grande represa? Nós passamos agora ali em Paulo Afonso, muita água parecendo um mar. Assim também são as palavras do ministério. Irmãos, nós estamos desfrutando apenas de uma pequena gota dentro desse grande oceano. Como nós precisamos alargar o nosso coração e buscar o Senhor para desfrutar essas palavras. Quanto mais ouvimos, mais graça vem. Quanto mais oramos, lemos, mais graça vem. Quanto mais estamos com os irmãos orando e desfrutando, mais graça vem. Queremos que esse oceano tão gigante, ele entre totalmente em nós. Oh, você pode beber um copo com água, você suporta isso. Mas um oceano entrar em você? Mas a intenção de Deus é essa. As riquezas de Deus são imensuráveis, você não pode medir. Mas a intenção de Deus é colocar todas essas riquezas dentro de nós. Uau! Maravilhoso! Você não acha maravilhoso? Você foi predestinado para isso. Você foi chamado para isso. Você foi regenerado para isso. E você está aqui para isso. Você pode fazer alguma coisa? Não. Mas quando você não pode, e Deus pode, isso é graça. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então, isso é graça. Não faça nada por si mesmo. Apenas se coloque debaixo do fluir. É como um copo com água. O copo com água você pega e coloca debaixo do fluir da torneira. Ele não faz nada. Ele não se ajoelha, ele não pula, ele não chora. Simplesmente ele está ali. E a água entra. Não se esforce para nada. Apenas diga, Senhor, me dá graça. Todos os dias nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, dá-me graça. Dá-me a tua graça. Amém. Nessa mensagem, nós temos um título geral que é Viver uma vida cristã e vida da igreja sob o governo de Deus para a economia de Deus. Então, nós precisamos destrinchar um pouco isso, tá bom? Vamos começar em Mateus 28, 18. Tem um versículo que fala assim: toda autoridade me foi dada. Amém. Toda autoridade foi dada ao Senhor. Como Deus, ele sempre está no trono. Como Deus, ele sempre teve toda a autoridade e terá toda a autoridade. Mas, como homem, não. Ele agora, ele é Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. É o Deus perfeito e o homem completo. Essa humanidade, ela tinha fraquezas, limitações. E até mesmo, como um homem, ele podia morrer. Por isso, ele não tinha toda a autoridade. Mas em Mateus 28, lá no final desse capítulo, vemos que ele declarou toda. Não é um pouquinho ou não é um muitinho, é toda, 100%. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, não apenas Deus tem toda a autoridade, mas também o homem Deus, que é o próprio Deus, com a humanidade, tem toda a autoridade. Nós lembramos de um caso em Isaías 14, Ezequiel também nos fala, de que havia um arcanjo brilhante. Ele era o sinete da perfeição. Ele se orgulhou, nós ouvimos ontem, o nosso irmão compartilhou. Ele se orgulhou e ele tentou ser igual a Deus. Ele queria subir nas maiores alturas. Ele se orgulhou e por causa disso houve um caos universal. Lembre-se disso. Ele não apenas transgrediu ou pecou contra Deus, mas a rebelião dele, esse intento maligno dele, produziu um caos em todo o universo. Um terço dos anjos seguiu ele nessa rebelião e um caos foi estabelecido em todo o universo. E Deus está ali.
Deus, ele não faz algo para depois se arrepender. Ele criou todo o universo para ele. E agora ele quer limpar o universo. Ele quer purificar o universo para que ele possa ter a sua expressão em todo o universo. A terra depois foi restaurada. Deus criou o homem e colocou o homem diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal e disse: não coma dessa árvore do conhecimento, porque no dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Todos os dias Deus vinha ter comunhão com ele, mas teve um dia que Adão não teve comunhão com Deus. A sua mulher tomou a liderança, foi enganada pela serpente e comeu aquele fruto, e aquele fruto danificou totalmente a pessoa de Eva. O seu espírito foi amortecido, a sua alma foi danificada ao máximo e o seu corpo agora é um corpo de morte. Ela então, por causa do grande amor que Adão tinha por ela, ela ofereceu aquele fruto e ele também comeu. Ambos caíram. Então Deus, eu creio, ficou muito triste com aquilo e teve que expulsá-los do jardim do Éden, do jardim do prazer. Pôs para fora. A questão aqui não foi que Adão desobedeceu a Deus. A questão aqui foi muito mais grave. Algo entrou em Adão que não pode sair, não pode arrancar, não pode tirar cirurgia, não tem remédio que tire aquilo, nada pode fazer. Então só tem uma coisa que Deus poderia fazer. Era dentro do seu plano, dentro da sua economia, dentro do seu arranjo. Ele um dia, ele iria se tornar um homem de carne e sangue igual a Adão. Iria viver na terra, sem pecado. Nunca mentiu, nunca pecou, nunca transgrediu, nunca falhou. Sempre obediente, sempre fiel a Deus, expressando Deus e representando Deus. Ele disse que tudo que ele fazia, ele não fazia por si mesmo, mas fazia pelo Pai. O que ele falava, não falava de si mesmo, mas o Pai falava e ele falava. As obras não eram deles, as obras eram do Pai nele. Então ele se anulou completamente. Ele era alguém que vivia 100% na natureza divina. Ele anulou todas as coisas negativas que poderiam surgir. Esse é Jesus. Ontem o irmão falou que a única pessoa que foi totalmente fiel, totalmente obediente, totalmente consagrada absolutamente para Deus, foi essa pessoa, Jesus. Jesus venceu. Jesus, ele viveu totalmente debaixo da soberania de Deus, humilhando-se, buscando a Deus e fazendo a vontade do Pai. Aleluia! Esse homem que foi aprovado por Deus, a quem Deus se alegrou, a quem Deus tinha ele como seu prazer. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Oh, este morreu. Morreu para levar a humanidade toda em sua morte, a fim de eliminar a morte que havia no homem e livrar o homem de todas as coisas negativas que um dia entraram em Adão. Agora ele está ali na cruz. Você já percebeu que a cruz é um sinal de positivo? É um positivo. Aquilo foi algo extraordinário para todo o universo. Um dia, esse homem passou pela morte, mas ele disse em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele passou pela morte, 3 dias depois ele ressuscitou. Aleluia! Ele morreu por nós e agora ressuscitou por nós. Ele tornou-se o Espírito que dá vida. Oh! Não é maravilhoso? É uma história linda. Na verdade, é uma realidade divina que Deus tem mostrado para nós. Ele agora, como Espírito, está ali e agora ele pode entrar no homem para se unir ao homem, para se mesclar ao homem, para ser um com o homem, para que o homem obtenha ele como sua realidade, como vida. Ele entrou no homem. Então Efésios fala assim, que pela graça sois salvos. Foi por lei? Não, lei não salva, mas foi a graça. Ele veio cheio de graça.
E agora, como Espírito, ele pôde entrar no homem. Isso é graça vindo a nós. Ele veio e entrou no homem, regenerou o espírito do homem. E agora, está tudo resolvido? Não, não, não. Não, não, não. Isso é apenas o início. Ele agora está no espírito. Ele é um com o nosso espírito. Mas ainda existem em nós muitos elementos caídos. Na cruz, objetivamente falando, tudo foi resolvido. Mas na nossa prática, essencialmente, muita coisa tem que ser feita. Nós continuamos sendo os mesmos, mesmo tendo ele dentro de nós como vida. Por isso, nós precisamos tomá-lo. Lembra-se, ele é o caminho. Nós precisamos andar nesse caminho. Ele não veio falar, eu sou o caminho, você estava perdido, agora veio para o caminho. Não, não. Ele é o caminho para que nós andemos nesse caminho. Andar em Cristo é nos voltarmos ao Espírito, é viver no Espírito. Então, quando nós andamos nesse caminho, nós temos vida. E obtemos a realidade. O problema não foi resolvido de todo. Por isso, nós precisamos despender todo o nosso tempo de vida nessa comunhão, para que os elementos divinos e maravilhosos, divinos que estão nesse Espírito, ele possa fluir e alcançar todo o nosso ser. É como um sachê de chá, não é sachêzinho. Você pega um copo com água ali e coloca o sachê dentro. Muitas vezes aquele negócio desce e vai devagarinho. Mas você pode acelerar isso. Você pode pegar uma colher e mexer. Quanto mais você mexe, os elementos que estavam naquele saquinho começam a fluir para todos os lugares. Enche aquela água completamente com o sabor do sachê, com a cor do sachê e com a delícia do sachê. Deus entrou em nós, mas Ele não quer ficar dentro de nós apenas. Ele quer o quê? Se expandir. Ele quer fluir. Fluir para onde? Para a nossa mente, para a nossa vontade, para a nossa emoção. Agora o Espírito é vida, a nossa alma também é vida e até mesmo o nosso corpo é vida. Ele veio, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não podemos separar vida da graça nem graça da vida. Quando essa vida nos alcança e nós recebemos essa vida e desfrutamos essa vida, isso é graça. Você não pode, mas a graça pode. Você não tem, mas a graça é rica e tem. Não é maravilhoso isso? Então o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo com um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes a Deus para que Deus tirasse o espinho dele. Orou. E Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então Paulo uma vez disse que ele trabalhou muito mais do que todos os outros. E ele diz, não eu mesmo, mas a graça de Deus comigo. Então o que é graça? Irmãos, o que é graça? O que é graça? Hoje você tem que ficar claro, e muito claro, e proclamar isso para todo o universo, que graça é Deus vindo em Cristo, como Espírito, para ser tudo em nós. Alguém pode repetir isso? Vamos repetir isso? Graça é Deus em Cristo, como Espírito, vindo a nós. Para quê? Para ser tudo para nós. Aleluia! Não busque santidade fora dele. Não busque ser uma pessoa que não peca fora dele. Não busque ser espiritual fora dele. Não funciona. Você sabe como se chama isso? Religião morta. Você tenta fazer a coisa certa, da maneira certa, fazer as coisas certas, mas morto, sem vida, como um boneco. Parece com homem, tem jeito de homem, vou lhe até falar como homem, mas não é homem, é morto. Mas, irmãos, nós somos homens que fomos redimidos, fomos regenerados, agora estamos no processo de transformação, desfrutando da graça abundante. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos.
Não fiquem na mente e respondam rápido. Vocês têm graça. Amém! Essa graça, ela se manifestou salvadora. Você sabe por que você é salvo? Por causa da graça. Você sabe como você será salvo? Por causa da graça. A graça nos salva. Oh, a graça! Uma pergunta: será que temos desfrutado adequadamente de Deus? Será que todos os dias tomamos Deus como nosso deleite? Se nós lermos os Salmos, os salmistas deleitavam-se em Deus. Irmãos, nós precisamos parar um pouco e refletir algo. Pense sobre isso. Um marido, uma pessoa que quer casar, está apaixonada por aquela irmã, e a irmã está apaixonada por ele. Mas ele parece uma parede, um pedaço de pedra, sem sentimentos. Aí a mulher é mais delicada, né? Querido, como é que está você? E ele, que é isso? Que relacionamento é esse? Muitas vezes nós estamos nesse relacionamento com Deus. Deus é o nosso Deus, Ele é o Salvador. Um dia vamos para Nova Jerusalém, o passaporte já está aqui, eu vou andar na Rua de Ouro, tal, eu quero uma mansão assim, dessa maneira, tal. Isso é o que? Religião. Isso é o cristianismo morto e degradante. Vamos arrancar isso de dentro de nós. Precisamos todos os dias, ao abrir os nossos olhos e falar: meu amor, eu te amo. Meu querido, minha vida. Eu acho interessante que às vezes tem um relacionamento entre casal que a esposa fala assim: minha vida, não é? Vocês ouviram? Minha vida. Mas ele não é a vida. Mas nós devemos falar com o Senhor: minha vida, meu amor. Talvez isso vai cativar mais Deus do que muitas orações. Abrir, Senhor, Tu és o meu deleite. Senhor, Tu és o meu prazer. Oh, como é bom estar na Tua presença. Na Tua presença há abundância de alegria. Não tem ninguém que tenha uma alma tão agradável como Ti. A Sua voz é doce e me perturba. A Tua voz penetra e atrai o meu coração. E nós precisamos ser românticos. Eu preciso ser romântico com a minha esposa. Confesso que às vezes eu fico acanhado, sem jeitinho e tal. Bem, você me ama? Amo. Eu preciso aprender muito. Mas qual o nosso relacionamento com o Senhor? Devemos dizer: Senhor, eu te amo. Você lembra de Maria? Maria não suportou ficar longe. Ela se aproximou, ela queria tocar, ela sentou aos seus pés. Você lembra daquele apóstolo amado? Ele não estava longe, estava pertinho. Ele colocou a cabeça no peito do Senhor. Eu não vi ninguém fazer isso, apenas aquele que o amava. E nós precisamos reclinar a nossa cabeça no peito do Senhor. Quando nós fazemos isso, algo traz um pulso de vida, uma energia que nos capacita a viver Cristo. Nós queremos viver Cristo, mas qual o segredo de viver Cristo? Qual o segredo da nossa vida cristã? Qual o segredo da nossa vida da igreja? Qual o segredo? Amar o Senhor. Amar é um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa mente, de toda a vossa força. Amém, irmãos? Esperamos que pelo menos saiamos daqui hoje como os verdadeiros amantes do Senhor. Se alguém perguntar: quem é você? Por que você está falando isso? Tal, eu sou amante do Senhor. E um dia nós vamos casar com Ele. Vamos ser iguaizinhos a Ele. Em vida, natureza, função e também expressão. Mas para que isso aconteça, Ele precisa saturar o nosso ser. Por isso é necessário vermos algo. Como retirar na prática, no nosso dia a dia, essas coisas que estão impregnadas em nós. Se alguém mexe conosco, parece que nós vamos rosnar como um cachorro violento. Um irmão falou alguma coisa, você não suporta. O irmão está pegando no meu pé. Não quero falar com esse irmão.
Aí aquela irmã sempre está me criticando. Parecemos um cachorro rosnando. Não podemos viver assim na vida da igreja. Você percebe que há uma natureza em nós que está vivendo? Nós temos uma vida que está sempre fluindo. Você gosta quando alguém fala: "Irmão, gostei tanto do seu compartilhar. Ah, que irmão amável. Ô." Mas se vem um irmão, a irmã fala: "Irmão, você falou aquele versículo totalmente errado. Você precisa ter mais cuidado, já é a segunda vez. Ih, não vou compartilhar mais. Não vou falar mais nada na reunião." O que é isso? É o velho homem. São os elementos que estão na nossa carne. Quando você tem uma distinção entre irmãos, quando você tem predileção por irmãos, isso é o nosso velho homem. Mas o Senhor quer tirar tudo isso de nós. Ele quer arrancar de nós. Agora a pergunta: como o Senhor vai tirar isso de nós? Hã? Não é? Como ele vai tirar? Você sabe o que acontece? Ele vai permitir que passemos tribulações, sofrimentos. Muitas coisas vão expor que nós somos incapazes. Somos incapazes de resistir. Somos incapazes de ser o tempo todo amável. Somos incapazes de fazer isso ou aquilo. Somos incapazes e limitados para servir e vamos sendo expostos. A luz vem, nos arrependemos, o Senhor vem nos dar graça. Então, o sofrimento é algo que está em toda a humanidade. Deixa eu me ler isso aqui. Ó Senhor, eu achei tão maravilhoso isso. Ó Senhor, você está em paz? Eu estou em paz. A salvação de Deus não apenas nos faz escapar da perdição eterna e obter a vida eterna, mas também nos salva sob a autoridade de Deus, permitindo que o céu governe nós e que estejamos sujeitos ao reino celestial. Para participarmos desta salvação, nós precisamos nos arrepender de tudo o que se opõe ao governo de Deus e fazer-nos nos submeter ao seu governo celestial. Eu espero que os irmãos estejam compreendendo isso. Há uma oposição. Vocês lembram que uma outra vida entrou em Adão? Aquela vida que entrou em Adão, hoje está dentro de mim e dentro de você. Da mesma maneira, com a mesma potência, com a mesma força, está na nossa carne. Mas Deus que está em nosso espírito, Ele quer tirar essa vida de nós, eliminar do nosso falar, do nosso agir e assim por diante. Como Ele vai fazer isso? Então Ele tem o seu governo. Ele permite que alguns sofrimentos passem na nossa vida. Um segredo: não peça sofrimento a Deus. Deus, me faça sofrer. Põe a tua mão pesada sobre mim. Não, 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 por favor, não orem assim. Eu creio que Deus não vai ouvir essa oração, mas não corra risco. Mas quando Deus permite um pouco de sofrimento, você perdeu algo, você saiu do emprego e assim por diante. Essas coisas trazem sofrimento para nós. Quando o irmão fala ou critica você, quando a sua mulher não lhe cumprimentou porque você não falou bem com ela mais cedo, quando o seu filho fez algo que você não gosta que ele faça, tudo isso causa sofrimento para nós. No trabalho, o seu chefe não é tão agradável. Você vai ao médico, o médico parece um cavalo. Senta aí. Ô doutor, o que é que você tem? Nem olha você. Tome isso aqui, tome isso. Mas doutor, isso é um sofrimento, Senhor. Nós precisamos voltarmos ao Senhor. Quando nos voltamos ao Senhor, a graça vem. Deus não é sádico. Deus não quer que Ele não se alegra com os nossos sofrimentos. Mas o sofrimento é necessário para tirar essas coisas de nós. E Ele não traz sofrimento de uma vez por toda, mas é pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Alguns sofrimentos, até o irmão mencionou ontem, eles são no dia a dia, antes da volta do Senhor. Então Pedro fala:
não estranheis o fogo ardente que está ardendo entre vós, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Deus permite. Você acha que a política no país em que vivemos é totalmente perfeita e boa? Você acha que a condição financeira de tantas pessoas que estão sofrendo, isso nos alegra? Não. Isso é um sofrimento para nós. É um sofrimento para tantas pessoas, não é verdade? Por isso, nós precisamos nos voltar ao Senhor, desfrutar da graça. Quando nós estamos sofrendo, o Senhor vem e nos supre com os seus elementos ricos e divinos. Você não vai sofrer sem Deus. Aquele que sofreu, aquele que sabe o que é padecer, está em nós. E quando vem algum tipo de sofrimento, ele, opa, todos estamos juntos, somos um. Eu sou alegria, eu sou consolo. Mas ninguém me entende, então. Eu entendo você, eu entendo você. Enxuga suas lágrimas, sê forte, a minha graça te basta. Vamos juntos. Mas eu não posso. Mas eu com você, vamos lá junto. Você pode ir comigo. Então o Senhor veio para nos suprir em toda e qualquer situação. Você sabe o que é isso? Graça. Isso é a graça. Quando nós passamos sofrimentos. Por causa desse dano, muitas pessoas, elas vão um dia se encontrar com o Senhor nesse julgamento dispensacional. No milênio, muitos cristãos relaxados não vão reinar com Cristo, vão estar em trevas e ranger de dentes. O que é trevas e ranger de dentes? Por um lado, é você perder a presença de Deus. É você buscar Deus e não achá-lo. É você tentar tocar Deus e não encontrá-lo. Você perdeu Deus. Ali será isso. Mas muitas pessoas, né, tem aquele julgamento final, onde os demônios, as pessoas caídas, os anjos caídos, todos vão ser lançados no lado de fogo. Hoje nós estamos debaixo do julgamento de Deus, sob a mão de Deus. Mas, irmãos, a graça está conosco. O julgamento, antigamente, começou com os anjos caídos. Deus os julgou, Deus os prendeu e está encerrando eles ali para um dia eles serem totalmente punidos. Mas, no Novo Testamento, o julgamento começa pela sua própria casa. Não tem caminho, irmãos. Todo esse universo ele será purificado. Céus, terra, tudo será novo. Significa que não há nada da velharia, nada que tem consequências da queda do homem. Deus quer fazer isso. Ou esse universo é de Deus, pertence a Deus, ou não tem outra coisa. O universo é de Deus. Cada item, pequeno ou grande, pertence a Deus. E Deus tem que purificar tudo. No Novo Testamento, a graça veio para nós, veio para você, e está nos sustentando, nos suprindo, nos nutrindo, porque Ele vai purificar todo o universo. Ele começa por sua casa, por sua família, e junto com o sofrimento vem um suprimento de vida. Vocês não acham isso confortável? Quando eu sofrer, não estou sofrendo sozinho, mas Ele sempre estará conosco. Amém. Graça nas epístolas de Pedro. Nós sabemos que a epístola de Pedro vai tratar do governo, ali também fala sobre julgamento. 10 vezes menciona isso. A questão do juízo, a questão do julgamento. Mas 12 vezes, nesses 8 capítulos, primeiro livro de Pedro e o segundo livro, 12 vezes menciona a palavra graça. Então, essa é a estrutura central das epístolas de Pedro. O foco central é graça. Amém? Muito bom, irmãos. Então, o tema das epístolas de Pedro é o governo de Deus com seu juízo. Então, hoje nós temos a graça. O universo, ele vai ser purificado para que o Senhor possa habitar nele com o seu povo que foi purificado por ele. Amém? O ponto 1 diz assim, graça, vamos saber o que é graça, repetir, hein? Graça é o próprio Cristo como nosso desfrute. Graça é o Cristo ressurreto como Espírito que dá vida, dando-se a nós livremente, sendo tudo para nós e fazendo tudo para nós, por meio de nós
e para nós. Então, aquilo que eu falei, João 1,14 diz: "E a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade." Aleluia. 1 Coríntios 5,10 diz assim: "Mas, pela graça de Deus, sou o que sou." Pelo poder? Não, pela graça. "Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou vã." Essa graça não pode ser vã em nós. Tínhamos um hino quando estudamos 1 Pedro, alguns anos atrás, que falava assim: "Que essa graça não vai ser vã, essa graça não vai ser vã. A graça de Deus não vai ser vã." A graça não pode ser vã em nós. Ela está operando, precisamos aproveitar esse fluir, o trabalhar dessa graça em nós. Então aqui fala: "Mas a graça de Deus", eu falei para os irmãos esse versículo, "a sua graça para comigo não se tornou vã, antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo." A graça é uma pessoa, irmão. A graça é o Espírito. A graça é o Deus triuno em Cristo como Espírito em nós, nos suprindo. Oh, vamos experimentar isso. O ponto 2 diz assim: "A multiplicação da graça é a graça que se multiplica em nossa vida diária no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor." A graça de Deus em sua economia é rica, multiplicadora e abundante. Então, 1 Pedro 1,2, ele diz assim: "Escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas." A graça pode ser multiplicada. Você sabe, irmãos, aqui em 1 Pedro, ele começa a falar que nós somos forasteiros. Então, essa carta, embora mostre o julgamento de Deus, porque os forasteiros estavam sofrendo, essa carta é uma carta encorajadora. Então, Pedro escreve aqui para aqueles que são forasteiros, aqueles que estão dispersos na, na dispersão. Eles foram dispersos como semeados entre os gentios. E aqui diz assim, no capítulo 1, no verso 1: "Ó Senhor." Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos que são forasteiros. Aí ele mostra 5 locais aqui. Você sabia? No dia que você foi salvo, você tornou também alguém assim, e forasteiro. Não temos raízes na terra. Nada pode nos prender. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está nos bens que nós conquistamos, no dinheiro que está guardado no banco, não. Somos forasteiros, nada nos prende. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, o nosso viver aqui na terra é como um forasteiro, semeados por tantos lugares. E muitos sofrimentos são ocasionados, perseguições, mal-entendidos. Então, há problema de todas as maneiras. Então, essa epístola é para encorajar eles. E ele fala aqui, escolhidos. Irmãos, todos nós fomos escolhidos. Você não foi salvo acidentalmente. Deus planejou a sua salvação. Fomos escolhidos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ele fala: graça e paz sejam multiplicadas. Oh, Senhor, amém. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu queria falar algo sobre isso que é muito maravilhoso. Ele nos escolheu na eternidade passada, no tempo ele nos chamou, nos regenerou. Por que Deus escolheu você? Porque Deus chamou você? Porque Deus te regenerou? Porque Deus está habitando em você? Para que Deus está trabalhando em você? Sabe para quê? Para introduzir a mim e a você na sua glória. Não apenas nos jogar dentro da glória,
mas fazer com que a glória de Deus torne-se a nossa glória. Nós seremos completamente ajustados, impregnados, cheios da glória de Deus. O que é glória? Glória é a expressão de Deus. É Deus plenamente expresso. Você foi salvo para isso. No futuro, na Nova Jerusalém, não haverá necessidade de luz do sol, porque a luz da cidade, a luz ali, iluminou tudo, não há necessidade. Há uma glória, irmãos, e nós estaremos nessa glória. Essa é a nossa esperança. Amém. Então, vamos passar um pouquinho aqui. Então, glória é o Deus triuno resplandecendo em sua expressão. A letra A diz assim: a graça é multiplicada a nós por meio dos nossos sofrimentos, limitações e fraquezas. Se nós não passarmos por sofrimentos, se nós não formos limitados e se nós tivermos fraquezas, a graça de Cristo, ela não poderá ser trabalhada em nós. Ela vem por meio dos nossos sofrimentos. Não lamente, irmãos. Deus, em Cristo, está no trono. Amém? Até as coisas que possamos fazer negativas, até algumas coisas que nós sofremos porque ocorreram na nossa vida. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Amém? Se houve algo que nós fizemos, falamos, agimos, e que transgredimos, e que ferimos Deus, que pecamos contra Deus, só há uma saída para nós: nos arrependermos e recebermos o perdão de Deus. Uma vez que Deus perdoa, Ele nos limpa, nos purifica e devemos seguir adiante. Caiu? Levante-se, clame a Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai fazer você caminhar. Livre-se de todas e quaisquer acusações do inimigo. Não queremos ser alvo da acusação do inimigo. O sangue de Cristo cessa toda acusação. Aleluia! Então, Deus só pode ser trabalhado em nós por meio dessas três situações: dos sofrimentos, limitações e fraqueza. Letra B, vamos ler juntos? De novo. O desfrute do Senhor como graça está com aqueles que o amam. Amém. Efésios 6:24 diz assim: a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Amam. Irmãos, o segredo é amar. O segredo é amar. O desfrute do Senhor como graça com a sua natureza divina é por recebermos e permanecermos na palavra da sua graça, a qual inclui todas as suas preciosas e grandíssimas promessas. Amém. Atos 20:32 fala: e agora encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Ponto 3, vamos ler? Os profetas no Antigo Testamento profetizaram acerca da graça que viria a nós. Então, irmãos, até mesmo isso que viria foi profetizado por esses profetas no Antigo Testamento. Aqui na letra A fala que o Espírito de Cristo, nos profetas do Antigo Testamento, os esclareceu acerca de Cristo vir como graça e a nós, mediante a sua reencarnação, seus sofrimentos em seu viver humano e crucificação e suas glórias em sua ressurreição, ascensão, segunda vinda e reinado, para a aplicação da salvação plena de Deus a nós. Vocês acreditam que os profetas viram isso? Eles estudaram isso, analisaram isso. Irmãos, tudo que está acontecendo conosco já foi previsto por Deus. Nós ainda não acordamos para valorizar a graça em nós. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, e fazer ver a graça em nós. 1 Pedro 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso será uma herança maravilhosa. Não vamos falar muito aqui agora mais, né?
Embora o Espírito de Cristo fosse constituído dispensacionalmente por meio da morte e ressurreição de Cristo e com ela, na era neotestamentária, a função do Espírito é eterna, porque ele é o Espírito eterno. Então Deus é eterno. A eficácia da morte do Senhor está nesse Espírito que é eterno. O que é eterno? Que não tem início, nem tem fim. O tempo é uma lacuna dentro da eternidade passada, se é assim que nós podemos falar, e a eternidade futura há um tempo. Mas Deus não deixou de ser eterno no tempo. Ele continua eterno. Então, tudo que ele fez é eterno. Tudo que ele falou é eterno. Tudo que ele vai fazer é eterno. Por exemplo, onde você está agora? Se você falar assim, eu estou numa reunião, amém. Mas também alguém pode falar, eu estou na Nova Jerusalém. Mas como você pode estar na Nova Jerusalém? Aos olhos de Deus, nós já estamos lá. Isso também precisa ser a nossa fé. Deus é eterno. Amém. Vamos ler o ponto 4 juntos? A graça na qual os crentes põem a sua esperança inteiramente será trazida aos crentes na revelação. Amém. A letra A diz assim, a graça a ser trazida a nós na revelação de Jesus Cristo refere-se à salvação da alma como a consumação da plena salvação de Deus. Muito bom. Letra B. Dia a dia devemos ser vasos abertos para sermos recipientes contínuos de graça e pôr a nossa esperança completa e inteiramente nessa graça. O irmão Ron, mais de uma vez, eu já ouvi ele falar isso, que todos os dias, quando nós nos levantarmos, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se não for a misericórdia dele, estaremos perdidos. E nós precisamos orar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Número 2, todos nós precisamos orar, Senhor, faz de mim um vaso aberto, limpo e puro para receber o seu dispensar. Será que nós podemos fazer essa oração todos os dias? Senhor, tem misericórdia de mim nesse dia. Dá na tua porção de graça. Senhor, faz de mim um vaso aberto, limpo e puro para receber o seu dispensar. Todos os dias precisamos orar essa oração. 5. Graça diante de Deus, em 1 Pedro 2, 19 a 20, refere-se à motivação da vida divina em nós e sua expressão em nosso viver, a qual se torna em nosso comportamento graciosa, aceitável aos olhos tanto do homem como de Deus. Eu vou parar de compartilhar aqui, e antes de parar, eu queria dizer algo. Deus estava em Cristo. Dentro dele estava Deus. Plenamente, completamente e totalmente. Mas, no viver de Jesus, havia uma expressão do Deus que estava vivendo e habitando nele interiormente. Amém? Ele era a manifestação de Deus. Ele era a expressão de Deus. Ele era a definição de Deus. Aonde quer que ele andava, Deus era expresso. Quando ele tocava, Deus tocava. Quando ele falava, Deus falava. Quando ele salvava, Deus salvava. Ele falava para algumas pessoas, filha. Ele não tinha idade para ser pai daquela mulher, mas falou, filha. Ele era o pai que estava ali se manifestando. E ele fala, quem vê a mim, vou pai, como dizes tu, mostra-nos o pai. Você não sabe que eu sou no pai e que o pai está em mim? Não é maravilhoso isso? Amém? Agora, do nosso lado. Dentro de você, existe esse Deus triuno processado, consumado e que dá vida está dentro de você. Mas no seu andar, no seu falar, no seu olhar, no seu relacionamento com os homens, com a sua família, com os vizinhos, com os parentes, no banco, nas ruas, quando você está dirigindo, você expressa quem? A quem você expressa? Eu já vi uma pessoa dirigindo e aí alguém tentou passar na frente, ficou bravo, querendo sair para... Não, irmão, isso não é a expressão do Deus triuno em nós. Oh, salva-nos!
A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Senhor, salva-me. Eu preciso de graça no meu relacionamento com a minha família, com os vizinhos, com meus parentes, aonde quer que eu vá. Eu quero expressar ao Senhor. Você nunca teve uma experiência enquanto você estava caminhando, quando você deu bom dia para alguém, quando você cumprimentou alguém, quando você foi resolver algo com alguma pessoa, você nunca teve a experiência de alguém falar: você é diferente. Você tem algo diferente. Você é pastor, você é crente, ela não sabe o que é, mas tem alguma coisa diferente. Então isso é um pouco da manifestação de Deus em nossas vidas. Agora é duro. Você vai para a faculdade, senta naquela cadeira. Eu tinha um colega assim, que depois de vários tempos, ele falou para mim: Xavier, eu quero lhe contar uma coisa. Sou, meu colega, pode dizer. Eu sou crente. Ninguém sabia que ele era crente. Não via-se Deus na vida dele. E ele não falava nada. Irmãos, que não sejamos tais como essa pessoa. Queremos que Deus seja manifesto na nossa vida. Como ele será manifesto? Por meio da sua graça supridora. Eu espero que um pouco do que foi falado possa ter penetrado no seu coração e que Deus possa nos dar um impulso de vida. A graça nos impulsiona, nos renova, se multiplica. Amém. Eu sou cheio de graça. A graça está em mim. Eu não posso, mas a graça pode. Aleluia! Aleluia, irmãos.